Agora, Agora é o bicho, bando! Ronald. Ah, querido. Meus amores, que saudade que eu dou de vocês. Ronald, a gente Que saudade. querido. A gente também, Ronald. Assim, Pois é. como a gente começou a conversa, a sorte é que nós, artistas, parece que a vida vem preparando o mundo, não sei o tempo. Então, eu acho que nós, artistas, conseguimos assim entender, não é a palavra, mas estávamos mais adaptados a essa solidão, esse afastamento. Esse tipo de afastamento sempre foi muito interessante para o artista. É claro, não obrigatoriamente, porque a gente não quer nada obrigado, né, Ronald? É verdade. Porque, a gente não gosta de nada obrigado. E a gente não é profissional da arte. Não, a gente é amador, a gente é amante da arte. Não somos, a gente não tem hora para fazer, dia para fazer. Não tem compromisso nenhum com a invenção do mundo. Dia, hora, ano. A gente não tem compromisso com essa galera que inventou essa merda de segundo, de ano, dia da mãe, dia dos pais, dia disso, dia daquilo. A gente não tem nada a ver com isso. Isso cada um carrega dentro de si o que quiser e a quantidade que quiser. O nosso tempo é o nosso tempo e o tempo das coisas. Ponto final. Isso. O tempo da mão levar a linha da agulha, o tempo da agulha entrar no tecido, sair do tecido, isso você não pode forçar, tem seu tempo. Você pode ser um pouco mais rápido ou mais rápido, mas tem um tempo, entendeu? E é esse tempo que a gente está respeitando e cada vez a gente aprende mais isso, entendeu? Assim, que isso é o mais importante para você não entrar nessa atmosfera louca desse mundo, que senão é tudo tão rápido, né, Ronald? Você vê, ontem nós éramos garotos, assim, pode-se dizer, eu comecei um pouco mais tarde que você, mas éramos garotos jogando tinta pelas paredes, nos se divertindo com essa porra, sem saber que essa porra era arte, se não era, sem saber se vendia, se não vendia. A gente queria tocar a rebu, entendeu? Feliz pra caralho. E, de uma certa forma, a gente não conseguimos não nos tornar adulto. A gente pode envelhecer. Mas a nossa criança está latente. Nossa criança está gritando. E não caímos nessa armadilha de adulto, entendeu? Não caímos. E a gente sabe o que é sério, a gente sabe o que é triste, a gente sabe o que é alegria, a gente sabe o que é isso, entendeu? A gente não confunde tristeza com ele não me chamou para fazer uma exposição. Foda-se, entendeu? Isso não é triste. Triste é outra coisa, entendeu? Triste é eu não estar mais aqui, o Edmilson não mais, você, entendeu? Isso é que é triste, entendeu? Está com algum problema, é outra coisa, tristeza, entendeu? Então, a gente sabe o que é alegria está aqui, então um monte de coisa. Então, a gente sabe o que a gente precisa para viver bem nesse mundo. A gente escapa dela ou não também. Aí a gente entra nessa pilha para poder se sentir nesse planeta também, né? Mas você sabe, Ronald, é que é muito comovente esse mundo aí fora, assim, essa tristeza toda que está acontecendo, porque isso é real, né, Ronald? Esse é tomando conta do país, essa galera morrendo, então tudo isso é muito comovente. Mas, assim, especificamente para nós, o acontecimento foi a gente não ver mais nossos amigos esse tempo todo, entendeu, Ronald? Porque assim, a nossa rotina aqui no ateliê, trabalhando, continua bem interessante, você está entendendo? Assim, bem tranquila. Durante um tempo, os meninos ficaram aqui do lado, o Carnaúba, o João e a Luísa. Pois é, até pensei em mandar o link para o Carnaúba, se ele pudesse entrar para conversar com a gente, seria tão legal. Né? Então a gente atrás do maluco não está achando ele, não, cara. Eu acho que ele foi para o mato com a namorada dele, que está uns 3 dias assim, ninguém consegue falar com ele. Desapareceu, que ótimo! Com a namorada. Mas aí, Ronald, assim, estamos sobrevivendo com uma certa alegria, você está entendendo? Apesar de toda essa loucura que está havendo aí. Isso. A gente está tentando assim, botar aquilo que a gente, de novo,
costumava botar em prática, agora mais. Eu me divirto muito com o Edmilson, o Edmilson se diverte muito comigo. Eu dou muita risada dele, ele dá muita risada de mim. Ótimo! Então, aí a gente, porra, e é verdade, Ronald, assim, é uma realidade real, entendeu? Eu não quero isso, nem pedir isso, e nem forço a barra para isso. É isso que está acontecendo. Mas eu estava falando dessa questão da singularidade de estar dentro do ateliê produzindo, que dá uma satisfação, que dá um alento, mas e aí escoar isso, por exemplo, para vender, né? Porque, na verdade, eu pensei muito em vocês justamente por isso, pela questão da alegria de viver. Que lindo. Legal. Maravilhosa que vocês passam, mesmo com crise, sem crise, nos altos e nos baixos, vocês têm sempre essa potência. Aí eu fiquei, será como é que eles estão nessa questão do isolamento, dessa falta? Porque está fazendo um ano que a gente foi aí com 44 pessoas. Você está entendendo? E olha o tamanho do afeto de vocês, olha o tamanho, como foi fácil. A gente faz 10 ônibus desses, se a gente quiser montar, por conta dessa galera pulsante, que se espelham muito em vocês, né? Eu tenho muita energia, lembro de vocês com energia total. Hein, Marquinhos? De produção do carnaval, cara, que lembrança boa do carnaval. E aquele ônibus, aquela visita aqui na Titocá foi quase que não uma despedida, mas parece que um encontro realmente para alguma coisa muito doida que ia vir depois, você está entendendo? 15 dias depois fechou. Fizemos uma festa e uma semana depois tudo fechou, né, Ronald? Então, essa lembrança também, durante muito tempo, foi muito forte para a gente, que a gente ia aqui para o lado, logo no começo, que foi aquela coisa muito doida, e isso aqui do lado também foi muito importante para a gente se manter saudável, você está entendendo, Ronald? Sei. Os exercícios, assim, olhar para os trabalhos que estavam na parede, as lembranças, durante um tempo, elas foram alimento para a gente, você está entendendo? Sei, sem dúvida. E entender também um pouco mais, porque você sabe que veio uma galera antes da gente, que vem dando a cara para bater, vem na luta, para que a gente hoje possa ter essa liberdade que a gente tem para fazer os nossos trabalhos. Desde os homens da caverna, quando eles não entendiam o que eles estavam vendo, eles faziam geometria, entendeu? Então, essa geometria ela vem até hoje. O homem muda a imagem enquanto o pensamento dele de imagem. Mas essa geometria ela vem permeando o homem até hoje. Eu estou te falando disso e saber quem foi essas figuras que foi mudando essas imagens para hoje você botar fogo na rua e todo mundo fala, caralho, que foda, isso é arte. Entendeu? Para você jogar fumaça para o ar e todo mundo fala, caralho, isso é arte. Arte, um troço que só quem está ali vai ver e isso acabou. Você pode jogar 1000 vezes aquilo no ar, que vai ser 1000 coisas diferentes, e só quem estava ali... Você pode fazer 1000 imagens, que não vai ser a mesma coisa de quem estava lá. É verdade, isso é verdade. O melhor vídeo, o melhor cinema, o melhor tudo. Não vai ser igual. Cara, eu lembro que você arrancou a minha alma quando ela foi junto, assim, eu falei, caralho, eu tenho que trazer ela de volta. Aquela fumaça entrando dentro de mim, eu me perdendo dentro daquilo. Eu falei, caralho, como é que a minha alma vai voltar para esse lugar de novo? Aí, porra, claro que você só quis passear com ela e mostrar outra beleza para ela e ela retornar mais bela. Aquela experiência na Avenida Brasil também, Ronald, com as cabeças de boi. Sim. Também foi muito forte. Então, isso está falando de alimento para a gente, Ronald. Claro. Isso também é alimento, você está entendendo? Como a gente está usando, qual o combustível que a gente tem para queimar agora? É verdade. Aí mesmo eu poder levar aí no tipografia, cara, umas figuras que nunca expuseram na vida, nunca pensaram em senhoras, cara. Não é garoto novo, que tem promessa. Isso que é legal, a gente levou vários jovens isso aí. que a gente adora.
A gente adora essa juventude também pegando fogo, que não tem medo de nada, que quer fazer. Mas aí vocês também, como a gente, dá abertura para umas senhoras, cara, assim, de 76 anos, que nunca fizeram arte e começaram a descobrir, entendeu? Assim, aí estava lá. Aí se sentiu tão importante, mas tão importante. Aí, quando eu falava de você, e quando elas procuravam saber quem era você, elas falavam, caralho, eu vou estar expondo aí nesse lugar com essa figura. Aí eu falei, entendeu? Aí eu sabia. Aí... muita alegria, né, Ronald? Isso é ótimo, justamente essa horizontalidade que você vê o mundo, essa horizontalidade, sabe? É sensacional, porque eu estou cansado dessas pirâmides de areia que vivem se desmoronando, entendeu? Várias pirâmides de areia aí, né? Esses grupos detentor, né? É. Você fala, aquele grupo detém isso, aquele grupo detém isso, né? Aí foi. Isso, né? Edmilson mesmo, como professor e totalmente criança, vocês dois são duas crianças. Quer dizer, quando a gente vê você falando, Marquinho, você parece um professor da universidade mais velho, mas você é aquela criança que tem que ser estudada sociologicamente, você está entendendo? É verdade. É verdade. Eu costumo dizer, Ronald, que o Edmilson não dá aula de arte contemporânea, ele dá aula contemporânea de arte. Olha que ótimo, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ele não vem com esse papinho de arte europeia, arte dali, arte daqui, arte dali. Ele pergunta, qual é o teu papo? Então, vamos bater um papo com você. Entendeu? É isso, fala aí. Deus. É um discurso todo do coração, querido. Cara. E a gente é legal, Ronald, e a gente não... Assim, de boa, Ronald, eu vou falar uma bobagem para você, mas pede ele para pagar aí, tá bom? Eu e Edmilson, a gente não precisa... Não vai pagar nada, a gente está ao vivo, para todo mundo ver. A gente não precisa de muita grana, entendeu? Assim, a gente não tem esse desespero todo, cara, para poder ganhar dinheiro, entendeu? A gente não tem esse desespero todo. Acho que a gente tem até muita sorte enquanto a isso, porque eu vejo assim, caralho, essa galera assim, que nem aquele mito de Sísifo, que o cara carrega a pedra de manhã até de noite, chega lá em cima na montanha, a pedra cai de volta, aí ele, de novo, ele carrega aquela pedra, vai e volta, e assim um trabalhador, cara. O cara acorda às 4h30 todo dia, pega o mesmo ônibus, chega no mesmo horário, almoça na mesma hora, sai na mesma hora, volta para casa na mesma hora, isso às vezes 30, 40 anos. E não muda nada. Isso é que é difícil. Entendeu? Isso é que é difícil, cara. Então, a gente conseguir escapar dessa armadilha, cara, aí não tem dinheiro que pague. Entendeu? É verdade, é verdade. Quando ele dá uma sorte que o dinheiro vale uma grana, ou o trabalho vale uma grana, aí vem alguém e fala assim, vou comprar. Aí tu fala, opa, aí já dá um... Já vai deixar um dinheiro legal. Vai ler mais um foi embora, mais um filho. Né? Isso acontece também, Ronald. Assim, como o Marco falou, a gente não precisa de muita grana para sobreviver. Mas sobreviver é caro. Muito caro. Exige que você esteja numa roda muito doida para você se prover mesmo. Isso não é tão simples assim, né, Ronald? Mas aí, tempos assim, que poderia até a coisa ficar mais difícil, graças aos deuses, a gente está passando por isso de um jeito muito tranquilo, sabe, Ronald? Perder uns trabalhos, assim, a ponto de nos deixar tranquilo. Você está entendendo? Sei, isso é muita fé, isso é muita fé. Eu acho que é por merecimento de tanto trabalho, de tanta dedicação, de tanto afeto, de tanto amor que vocês dedicam. É a vida, a respiração de vocês, né? Vocês fazem arte respirando, né? Entendeu? É dessa alegria de respirar que a gente está falando, né?
Pode escrever, você sabe, Ronald, que um dia desse eu me deram um texto de um livro, e aí eu vi que a ilustração era do Zerbini, Metamorfose. Não é do cara, não, de uma outra pessoa que, porra, desculpa agora, porra, eu não vou lembrar, porque foi agora e me deram só um capítulozinho. Cara, foi tão bonito. Foi uma das leituras que eu fiz ultimamente mais bonita. Eu vou lembrar de poucas coisas, mas eu vou falar só duas. Quem quiser que leia aí, depois procura a ilustração do Zerbini, que todo mundo vai saber. Tem uma hora que ele fala assim, às vezes, você é o jardineiro do jardim de alguém, e às vezes alguém é jardineiro do seu jardim. Ele, sentado no jardim, ele viu que uma abelha pegava assim, o néctar de uma flor, ou a semente de uma flor, como é que dá o nome? O pólen de uma flor, e levava para outra. Aí ele viu que a flor dependia da abelha para sobreviver. Se a abelha não fizesse isso, ela ia morrer, ela não podia fazer nada. Eu acho que a gente é um pouco isso, sabe, Ronald? Você pega meu pólen da gente aqui, leva para um outro lugar, a gente pega o seu, leva para outro lugar, e você nasce em outro lugar, e eu vou nascer em outro lugar, e todos nós vamos construindo um jardim e cuidando Olha que lindo, que maravilha, que delícia. E agora é um privilégio se comparar à abelha, né? Que ainda produz o mel, né? Porque a gente é natureza, né, Ronald? A gente é natureza, né, Ronald? A gente é natureza. Beleza, Ronald? Não, estou na Tereza, estou na Rua Alice. E estou aqui, ó. Você vai ver, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Vi a cabeça lá atrás, ali várias. O passarinho. O beija-flor foi vocês. Caramba, que arraso, Ronald. Só sobraram esses dois. Isso é raro, hein, que maravilhoso. A gente é natureza, eu guardei os passarinhos livres. Olha, isso é foda, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Alegria. Isso aí tem um resgate, que não é um qualquer resgate, assim, uma folha de papel desenhada. Né? Isso tem toda uma história, né, Ronald? Tem toda uma história. Tem toda uma notícia. Há muito tempo que a gente não falava com a Camila, né? Ela teve um filho, não sei o quê. Mesmo? O moleque já estava com 2 anos, talvez. 2 anos. Caralho, eu não sabia também, não. Mas aí, Ronald, esses dias ela ligou para a gente assim, e foi tão carinhoso tudo, você está entendendo, Ronald? Assim, nós gostamos muito da Camila. Como a gente deixou boa impressão. Como nós deixamos. Eu tenho maior lembrança, só tenho lembrança boa, só tem coisa boa guardada. E agora vendo esses passarinhos aí, assim, tem tudo esse meu acervo, do meu acervo eu tenho, olha, eu acho que esse preto e branco eu não sei qual é. Foi você e Jorge que pintaram? Eu e Jorge que pintamos, Foi. E o nome desse enredo chamava-se Do Fundo do Coração. Olha que coisa bonita. Aí, Ronald, Do Fundo do Coração. Nós estamos... Do fundo do coração. Que isso, Marquinhos? O que é? Do Jorge Duarte. Do Jorge Duarte? Eu tenho de saudade dele. Ai, que legal, olha. O que tem isso aí? O Jorge. Dele. Olha, eu conheci o madeirista. A gente tá com saudade dos amigos, Ronald. Eu vou lá, coloco tua cabeça lá de tocar. Esse é mano. Vai ter a saudade. Pois eu tive agora, sábado, eu tive na exposição do Marcos Chaves no MAN, numa reunião fechada lá, 8, 10 pessoas no MAN. E depois fomos numa galeria que abriu ali em frente ao MAN, de uma menina chamada Margarete. E ela é de Belfor Roxo, e ela tem o Jorge Duarte, de 78, que ela me mostrou que é um gorila pintado pelo Jorge Duarte. Caralho! Eu fiquei impressionado de ver, cara. Era um gorila? É um gorila. Eu lembro disso. Ele pintou para fazer estampa para criança infantil. Isso mesmo. Um pintinho de criança brincando com gorila e uma chamada de um quartinho de infantil, alguma coisa infantil.
Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E esse gorila está lá na galeria da mulher que está expondo o Ivan Cardoso. Agora está no meu Instagram, Ah, não, foi story. No meu Instagram, já Luzia Ribeiro que me levou lá. A mulher de Belfor Roxo. Fantástico, né? Achei maneiríssimo. Fantástico. A sagacidade da pessoa sacar o valor da galera periférica, entendeu? É uma outra galera que eu estou morrendo de saudade. Quero ver se eu faço uma reunião lá em Cascata dos periféricos, chamar vocês, chamar Jarbas, chamar todo mundo. Ei, lá em Cascata, fazer Parque do Dinossauro. Jurassic Park. Com o Jarbas, a gente ainda dá umas ideias aqui, que mora aqui perto, mas ele não vem aqui, não. Nem a gente vai lá. A Regina vai, que também mora aqui do lado, mas ela não vem aqui, nem a gente vai lá também, não. A gente não se encontrou fisicamente. Você fala por telefone. Fala por telefone. Para não consumir mesmo, a gente não sabe quem a gente carrega junto, né? Quem que carrega, né? Eu só tenho ficado do ateliê para Santa Teresa ateliê, mais nada. E de Cascata para Santa Teresa e mais nada. Quer dizer, não saio para lugar nenhum. Há umas 2 semanas foi o Guga, que ele trouxe a cidade dormitório aqui para te tocar, para deixar guardadinho aqui, né? Foi incrível ele, Que legal. E vai estar montada ou desmontada? Desmontada. Ele dá uma montada ali na rua. Ela aqui na frente. Então, vamos montar ela em algum lugar aí. Entendeu? Lá atrás no quintal, já pensou? Naquele morundum lá do quintal, fazer uma... Legal, Ronald, ótimo. Você sabe que na praia fizeram uma casinha de salva-vida com 2 andares, mas a parte de baixo é só madeira. Em cima tem ela na frente dessa casinha, dando para o mato, ficaria lindo. Não, mas aqui na floresta também. Ia dar um mirante lindo, hein, Ronald? Ia ter um mirante lindo, é verdade, hein? Oi? Bota os cabos de aço para ela não entortar, para ela segurar legal. Não, é um projeto a se pensar. Agora eu estou para levar para o sítio as cabeças do Guga. O Guga também me doou as cabeças dele lá do galpão. Né? De espuma de poliuretano. Parece isopor. É espuma de poliuretano. Sabe, já disse, artista marginal, artista periférico, artista... Sabe, vou virar pintor, Ronald. Não existe... A arte ainda não evoluiu para outra coisa, Ronald. Ou você é pintor ou escultor, Ronald. Eu sei, já vou falar disso. Mas, a gente estaria para um bom pintor, né, Edmilson? Eu daria para um bom pintor. Eu vou pintar com o pinto do Edmilson. Eu sou Angélica de Carvalho, sou artista pesquisadora, trabalho com foco em arte e autocuidado, faço vídeos para óperas, vídeo projeção cênica, e é isso. A minha experiência com a tipografia foi maravilhosa, fui super bem acolhida no final do meu doutorado. Eu estava procurando um lugar que fosse perto do mar, porque a minha pesquisa se chama Enquanto o Mar Sobe, o meu projeto de doutorado. E aí eu fui super bem acolhida na tipografia, fiz minha performance, minha defesa lá, e fiquei um tempo convivendo também, conhecendo o lugar, conhecendo as pessoas que trabalham, né, lá. E é isso, foi essa a minha relação com a tipografia. Então, só para, se não estiver pego no início da pergunta, o que eu falei que a gente está conversando, né, com os nossos amigos, alguém que as pessoas tiveram alguma história com a tipografia, para saber, para matar um pouco as saudades, para entender como é que está esse ano, para trocar uma ideia, conversar um pouco, e principalmente para matar um pouco as saudades falando do que aconteceu nesse último ano, né, eu acho que principalmente. E aí eu comecei perguntando para a Angélica, né, qual foi a grande mudança na rotina, no dia a dia, que o isolamento social impôs, né, no primeiro momento. Como é que foi seu dia a dia, o que mudou e o que você percebeu, assim, não só na sua produção, mas também no seu dia a dia,
E o que isso impactou, né, nessa dinâmica do hábito que vocês tinham, né, de levar a vida todo dia? O que mudou aí? Conta aí pra gente. Muita coisa mudou. Eu sempre tive um foco de trabalho no íntimo, na casa, na rotina da casa mesmo. Meu ateliê sempre foi em casa. E o meu tempo ficou maior, o que foi muito bom para mim. E até o trabalho que eu vinha desenvolvendo, que era em cima de arte e autocuidado, ele sempre foi embasado no yoga. E alguns amigos começaram a me pedir para dar aula de yoga, antes da pandemia até. E eu imaginei que com o início da pandemia isso não fosse acontecer, e rapidamente as pessoas me pediram para dar aula via Zoom. E eu comecei a dar essas aulas. No início foi bem difícil, né? Porque é isso, a internet não funciona direito, a gente teve uma quantidade de gente usando ao mesmo tempo no início, então foi uma adaptação e foi também uma criação de resiliência muito forte, né? Porque dá errado, você para, respira, espera e continua. E acabou dando super certo, a gente continua mais de um ano aí, né? Eu comecei a cuidar de mais gente, né? Ui, caiu aqui meu... Eu comecei a fazer esse trabalho... Acho que falhou aqui. Foi, voltou. Eu comecei a fazer esse trabalho com outras pessoas e focado também em meditação. E, paralelo a isso, eu sempre trabalhei também com ópera e consegui, com a Juliana Santos, que é uma diretora de ópera, e mais 2 cantores, a Marina Considera, Murilo Neves e o pianista, o Rafael... Ai, gente, esqueci o sobrenome do Rafael. A gente vai ter que gravar isso de novo. Não posso cometer essa gafe. Vai ter tempo, a gente consegue recuperar o nome dele depois, sem problema nenhum. Mas o que eu queria... Você já está falando do trabalho, né? O que eu queria entender, o que eu acho interessante é que as pessoas começaram a te pedir aula de yoga já preocupadas com o cuidado, né, do corpo, né, da cabeça, de estar bem, fazendo uma atividade. Isso é interessante também, né? Desde trabalhar e tal, e falar, pô, tem que cuidar da minha saúde, porque mexe com o corpo, né? Você tem que ficar confinado, mas também mexe com a cabeça de não saber, né? Quando termina, quando vai acabar isso, a insegurança que isso traz, né? E um estado de tensão constante, né? O que vai acontecer, né? Qual é o fim disso? Então, é interessante esse caminho das pessoas também terem o cuidado de fazer yoga como um autocuidado, que você falou, que é uma área que te interessa também, né? Porque o que eu sinto até hoje, isso não mudou desde o início da pandemia, é que a pressão é muito grande. Exatamente. E aí eu acho que as pessoas estão procurando os escapes, né? Porque não estão dando conta de não saber quando vai passar, quando vão poder ir para a rua de novo, retomar trabalho, e muita gente que é freela ou trabalha com audiovisual também, com espetáculos. Então, é uma pressão, né? Uma pressão, mudou totalmente a rotina do pessoal que trabalhava com teatro. Então, eu estava até conversando com a diretora com quem eu fiz essa ópera em vídeo, e ela falou, não, Angélica, a gente começa um trabalho e o trabalho logo depois é cancelado. Entendeu? Você marca o trabalho, a gente começa a fazer tudo, vai ser para abril, não vai mais ser para abril. E quando entrou a pandemia, a gente estava com trabalho para estrear em março. Então, fechou, quer dizer, não quando entrou a pandemia, mas quando fecharam tudo. Então, uma semana antes da estreia, lockdown. E aí a gente não fez, eu terminei. E a gente continua passando por isso agora, né? E perdendo algumas pessoas da área mesmo. É bem, bem difícil, bem difícil. Então, eu acho que o que acontece é que a gente procura esse escape. E aí eu acho que toda a minha pesquisa em autocuidado acabou sendo uma
uma forma de ajudar, de trabalhar com essas pessoas com uma imediata, entendeu? E, Angélica, uma coisa que a gente estava até falando, né, em off, a gente tem feito outros projetos juntos e tal, então tem tido, né, contatos, né, eventuais e também até pessoalmente, né, com todos os cuidados, né, que a pandemia exige. E aí uma coisa interessante é o que eu tenho visto muito em projetos de arquitetura, né, que é a minha área, mas que também a gente está vivendo muito isso agora, né? Que a gente está nesse movimento de sair um pouco do Rio, sair um pouco desse caos que o Rio gera. Eu percebo que em todo mundo é um desejo latente que a pandemia antecipou ou acelerou de alguma forma, né? Uhum. E a gente está numa região próxima, né? A gente escolheu uma região próxima por conta dos afetos familiares e tudo mais. Queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto também, nessa experiência, né? De como é esse outro ritmo também, que por conta da pandemia acelerou essa escolha de sair um pouco de uma metrópole, de um centro urbano e tá abrindo espaço para outras coisas, né? Outro tempo, outra cidade. Uhum. Eu acho que a pandemia trouxe para mim um sentido de urgência. E era muito importante para mim estar perto de alguém que eu amasse muito. Minha mãe morava sozinha em Miguel Pereira, ela fez 80 anos esse ano, e aí eu decidi vir para cá. Esse sentido de urgência veio daí, né? De conviver mais com ela, e é uma casa no campo, com muitas árvores, uma casa pequenininha, que era algo que eu projetava para mim no futuro, mas eu não sabia que ia ser um futuro imediato, né? E aí está sendo muito bom isso para mim. Está sendo maravilhoso, muito mais espaço, mais calma. E, ao mesmo tempo, eu estou conseguindo ir ao Rio, eu tenho ido ao Rio de vez em quando, eu acabo fazendo algumas aulas presenciais, também dando algumas aulas presenciais. E aí acho ótimo, né, que a gente está tão pertinho, você aí em Vassouras e eu aqui em Miguel Pereira, acabou também a gente conseguindo manter esse contato, né? Super Legal, bom. legal. E isso é importante, né? Por conta dos trabalhos também, por mais que a pandemia tenha imposto, fica uma ida e vinda, né? A gente não consegue se desvincular completamente do Rio, ou nem dos trabalhos, nem das pessoas. Mas a gente tem a escolha de mudar um pouco o ritmo, né? Ou controlar mais isso, controlar a intensidade. Por uma decisão que, lógico, a pandemia, que não é agradável, acelerou, mas que também abre um entendimento para a gente de que pode ser uma escolha assim, né? Se a gente quiser, a gente costura isso, abre mão de umas coisas e prioriza outras e vai costurando. E aí, Sim. a pandemia e essa mudança toda, né? No nosso caso, especificamente. E aí, como é que foi trabalhar né, com essas mudanças, né? Prejudicou a produção, né? A produção do seu trabalho diminuiu? Quais foram os trabalhos que você, né, se dedicou ao longo da pandemia? E lembrando que depois a gente vai pegar fotos e vídeos, vai conseguir, ao tempo que você fala um pouquinho deles, conseguir mostrar um pouquinho deles, né, no vídeo. Tá. Então, você vai como que descrevê-los para a gente entender um pouquinho e depois o pessoal vai ver, eventualmente, algum vídeo ou imagem deles. O que rolou nesse de trabalho, né? Além da preocupação que toma conta da nossa cabeça, o que você conseguiu, né, tirar do papel e fazer? Para mim foi bem intenso o ritmo de trabalho. A mudança também, para mim, eu considerei como uma experiência de trabalho, que é realmente separar o que é muito importante para mim, o que eu poderia deixar para trás. E aí, acho que em julho, a gente fechou, no final de julho, a gente fechou essa ópera que a gente fez em vídeo, e está lá no meu canal, A Capela Super Furiosa, canal no YouTube. E essa ópera foi O nome do prêmio canal, para quem quiser ver, é? A Capela, tudo junto, A Capela com L. Desculpa, a chamada no meio.
E A Furiosa é tudo junto também. A Capela Furiosa. A capela sobre a... Ah, tá, porque cortou um pouquinho a ligação. Cortou um pouquinho na hora que você falou. Aí eu ouvi o comecinho e o finalzinho. É A Capela sobre a Furiosa. Perfeito. E aí esse vídeo está lá. Esse vídeo está lá, ele foi prêmio Funarte, e também fiz um outro vídeo já aqui em Miguel Pereira, com um agricultor daqui da terra, descendente de índios, que tem uma produção orgânica e tem uma tradição de cultivo muito específica. E esse vídeo eu fiz também durante a pandemia e está lá no canal também. Então, foram 2 produções bem intensas e a ópera foi toda remota, então, tanto a direção, né, quanto a participação dos cantores, a gravação do pianista, estava cada um no seu lugar de trabalho e depois eu juntei, editei tudo em vídeo. Ah, tá. Através da edição, você foi pegando trecho de cada um e conseguindo conciliar e fazer a produção de juntar as peças ali para fazer. E a gravação do filme com o agricultor aí da região? Por que esse interesse? Por que esse tema? Porque tem muita relação com a minha ideia de autocuidado, plantas medicinais. Eu tenho interesse em plantas medicinais e até a própria alimentação como uma forma de cuidado, alimentação sem veneno. E aí eu comecei a conversar com ele há muitos anos atrás, porque ele trabalha na feira aqui de Miguel Pereira e eu sempre encontrava com ele nos finais de semana. E ele faz garrafadas, ele tem um conhecimento tradicional muito interessante. Então eu já tinha essa vontade há muito tempo, e aí, por conta da Lei Aldir Blanc, a gente foi selecionado, né? O projeto foi selecionado pela Aldir Blanc, foi que eu consegui fazer esse documentário. Maravilha, maravilha. Então é isso, né? Eu acho que, por mais que tenha essa pandemia, é o que a tipografia está passando nesse momento, né? A tipografia é esse espaço de encontro que a gente usava para, né, trocar ideia, fazer os encontros, as exposições, mostrar o trabalho um do outro, né? Que bom que a gente está podendo falar um pouquinho do trabalho aqui, seu, né? A conversa é curta mesmo, é um Zoom, é para ser uma conversa curta, então a gente fala nesse tempinho que rola, né, nesse intervalo que rola um Zoom, e a gente está muito feliz de receber você, né, também nessa série de conversas, né? Porque você é uma pessoa muito querida por mim, pelo Ronald, tenho certeza pelo André também, pelo Tiago, por todo mundo que conheceu você lá e que quer voltar, né, o quanto antes até a receber todos os amigos queridos lá, né, deixar o espaço vivo de novo e, enquanto isso, não enlouquecer, né? Nesse meio tempo, não enlouquecer, continuar ativo, continuar trabalhando e adaptando, né, o nosso trabalho, a nossa vida a essas condições aí que, se tudo der certo, vai ter um tempo aí de terminar e da gente, a partir disso, tentar estabelecer, né, uns caminhos melhores, né? Às vezes precisa também ter uma sacudida dessa para a gente pensar no que é importante. Como você estava falando, né? Você querer estar perto de alguém que você ama, e isso, né? A pandemia tem acelerado isso, né? Porque a gente percebe que a vida vai passando rápido. O que é importante realmente, né? O que eu vou escolher fazer com o tempo? Te agradeço muito, né, ter topado essa conversa, foi ótimo. E você vai estar junto com essa galera, Eu que agradeço. né, que tá conversando com a gente. E em breve a gente vai divulgar e vai editar direitinho para mostrar um pouquinho dos seus trabalhos também. Legal. Legal. E trocar, né, para mais pessoas possam ver a nossa conversa e isso virar uma constante, né, uma espiral crescente aí que a gente vai se conversando, se falando, se ajudando, se apoiando e se entendendo. Eu que agradeço o apoio de sempre, da tipografia seu. Tenho um carinho enorme pela forma como eu fui recebida lá por você, pelo Ronald, por todos que estiveram lá convivendo comigo. E eu acho esse espaço importante.
a gente está se encontrando, a gente está criando esse espaço para se encontrar. Então, eu acho que é importante saber que a tipografia continua, está aberta, que isso é uma forma da gente estar aberto, né? Estar em contato, e fico muito feliz com o convite. Obrigada, querida. Angélica, beijão, obrigado. Beijo grande, beijo grande. Tchau, tchau. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tá, relaxa. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Gamboa de Portas Abertas. Estamos com o Ian Braz aqui. Ian, eu queria começar, seu trabalho tem uma relação com a cidade muito forte, né? Sempre teve, nas questões das caminhadas e a apreensão da paisagem urbana. E aí a pandemia interrompe todo esse fluxo e, apesar de caminhadas ainda serem possíveis, é uma outra cidade. Como isso impactou na sua produção nesse momento, ao longo desse último ano aí, e quais os desdobramentos que você deu à sua produção? Opa, obrigado, André, pelo convite. Tipografia, prazer aqui poder falar um pouco, né, do processo e de como as coisas se desenrolaram ao longo desse último ano pandêmico, né? Então, eu vou pegar o gancho da defesa da minha dissertação, que acabou sendo adiada, estava programada para início de março, meados de março, e a gente acabou na época ingenuamente achando que seria uma coisa de 10, 15 dias, acho que isso é uma lembrança comum assim da maioria das pessoas, e acabou que quando a gente sentiu que a pandemia era algo muito mais sério do que a gente imaginava, na época eu acho que a OMS não tinha classificado ainda o coronavírus como uma pandemia global, então como já tinha havido outros surtos, né, de outros coronavírus e tudo, e não tinha sido tão sérios que as pessoas não levaram a sério como acabou se mostrando, né, a situação. Então, eu tinha pensado, a minha própria dissertação era uma publicação impressa, né, a partir de uma investigação gráfica também sobre a caminhada. A minha dissertação tem um título do Passo ao Traço, o artista caminhante. Então, a ideia era pensar também, dar continuidade a um pensamento que eu já vinha desenvolvendo sobre o livro como uma exposição, né? O livro como um objeto movente, uma exposição movente, um livro-exposição, e que onde ali, através dessa fisicalidade, eu pudesse levar ele na mochila, levar ele na mão e apresentar e difundir o trabalho a partir desse trânsito do objeto livre, né? Então, como você já vinha fazendo com alguns outros livros também, né? Já estava presente essa relação entre caminhadas urbanas e esse livro como essa outra caminhada, outra circulação, né? Exatamente, exatamente. O livro vem para ampliar essa circulação do trabalho. Não é, claro, a experiência que eu tenho, né, quando eu faço o trabalho, mas uma experiência outra, né, a partir já de uma reflexão, de uma imersão no trabalho, e que, uma vez em contato com o espectador ou com o leitor, vai criar ali uma outra experiência, né? Então, a ideia justamente essa, é multiplicar os sentidos, né, e ampliar ali as vozes contidas no livro. Então, a minha dissertação vinha um pouco nesse gancho, apesar, né, da parte escrita, da reflexão, muitas vezes teórica, prático-artística, sobre as minhas investigações, as minhas andanças, e acabou que não foi possível distribuir os livros. Tem pessoas que participaram, professores, né, que participaram da minha banca, que até hoje não tem o livro físico, né? Então, acabei cedendo ao formato PDF. Então, já ali eu já comecei a me adaptar ao trabalho, né, a essa nova realidade que foi se construindo e se consolidou nesses últimos 12 meses, 13 meses quase, né? Então, foi interessante pensar engraçado, né, voltando assim ao próprio término do livro, que acabou falando um pouco de uma caminhada, de uma espécie de meta-caminhada, né? Então, eu cheguei num ponto, no final da dissertação, que a caminhada a qual eu me referia já não era apenas uma caminhada física, né? Mas, senão uma metáfora para todo o desenvolvimento do trabalho que se desdobra a partir de conceitos que são retirados da caminhada, tais como a movimentação,
o acaso, a lentidão, o inesperado, né? A fluidez, essa relação que vai se construindo de uma maneira perceptiva com o entorno. Então, eu estava interessado, né, nesse fluxo da caminhada, em transpor ele para uma prática que fosse movente também, né? Então, a minha defesa, né, lá, quando eu cheguei no final e tudo, nos trabalhos que eu propus, práticos, foram os monumentos da Real Grandeza. Práticos porque você acaba percorrendo o trabalho a partir de imagens retiradas do Google Maps, né, do Google Streets, e lá eu criei montagens de esculturas públicas que foram baseadas em formatos de buracos na rua, né? Aqui em Botafogo a gente tem um problema drástico, né, sério, de calçadas esburacadas, estreitas. Então, um pedestre acaba entrando muitas vezes em situações de risco por conta dessa disposição, dessa arquitetura urbana que é claramente voltada ao trânsito de carros, ônibus, e acaba deixando o pedestre de lado, né? Então, a minha ideia foi trabalhar a partir desses recortes e criar uma espécie de real grandeza virtual, onde eu pudesse transitar e ver, né? Pensar também a real grandeza como esse parque expositivo, né? Como uma espécie de parque a céu aberto também. A gente... Continua, desculpa. Não, fala. Desse parque a céu... Que duas coisas que me ocorrem nessa relação de essa meta caminhada que você chama, com tanto os percursos do Google Street View e esses monumentos virtuais, assim, ou seja, já tem uma virtualidade ali na sua dissertação que a pandemia reforça, né? Então, já de algum modo, você já estava sintonizando uma ideia dessa virtualidade, essa meta caminhada. Você acha que isso se reforçou esses caminhos pós-pandemia, ou isso se transformou, virou outra coisa? Eu acho que esses caminhos foram reforçados também, né? De alguma maneira. A gente aprendeu não digo aprender, mas acabou tendo que se adaptar a uma nova forma de produzir, não só produzir, de fazer a produção circular, né? Porque produzir, a gente acaba, como artista, você não para de produzir, né? Mas a circulação que muda, né? Então, eu acho que talvez por conta dessa mudança da circulação, inevitavelmente a produção acaba mudando também de alguma maneira, até para você poder chegar e circular de uma maneira, não digo sorrateira, mas de uma maneira talvez paralela, né? Criar uma outra realidade, um outro ato possível dentro de uma outra realidade que se constrói, né? Uma espécie de ficção científica, né? Que a gente institui ali, né? Digamos, a partir de atos cotidianos possíveis, mas que muitas vezes não acontecem. Então, acho que, nesse sentido, a pandemia acabou instaurando uma espécie de ficção científica, né? Porque não essa dos lasers e das naves, né? Mas de situações inesperadas, de fazer um aniversário, né, totalmente virtual, cantar um parabéns, né? Isso é algo que realmente a gente não imaginava, né? Você deixar de ir para um bar, ou de deixar para um restaurante para encontrar os seus amigos, né, online, assim, para, né, bater um bolo, bater um parabéns. Meta-realidade, eu diria. Pois eu acho que a gente acabou se apropriando um pouco dessas possibilidades, né? Enquanto artista, assim, apesar do momento muito triste, né, e devastador, a gente se cuida e, né, procura continuar trabalhando e refletindo e respondendo de alguma maneira a esse contexto, né, que acaba se tornando incontornável num momento como esse. Então, eu acabei criando uma releitura da bandeira do Brasil, que eu acabei chamando de bandeira caminhante do Brasil. E nessa bandeira, a gente vai mostrar uma imagem aqui, eu troquei a palavra de ordem, né, de origem positivista, ali, ordem, progresso, por uma frase de origem zen budista, que foi dita por um
por um mestre zen, Shunryu Suzuki, né, que estava se referindo, quando é a noite, a aurora vem vindo, para falar sobre esse conceito de impermanência, né, sobre essa ideia de circulação, né, de fluxo constante das coisas. Então, me pareceu... É uma frase que, para mim, sintetiza muito do meu processo caminhante, né, das caminhadas em si, porque quando você caminha, a mudança de perspectiva é constante e fluida, né, conforme você avança, retrocede, vai para um lado, vai para o outro, assim como a atenção, né? A atenção tem essa coisa de trânsito, né? Você, uma vez, foca alguma coisa, desfoca de outra, esquece, a gente realmente não consegue dar conta de tudo e isso faz parte, né? Eu acho que a gente acaba lidando e aprendendo muito sobre os focos de atenção também. E, claro, a partir deles, do que acaba passando sem digamos, batido, né? Sem chamar e trazer essa atenção para perto. Então, essa ideia da bandeira, eu acabei desdobrando numa espécie de bandeira que, né, sequenciada, grande, no sentido de propor um caminho, né? Então, quando você... E tem uma questão também que eu acho interessante, no caso da frase, quando eu repito, né, uma sentença após a outra, ela perde aquela relação de oração subordinada e oração principal. Então, com o tempo, você meio que vai esfacelando. Quando é à noite, a aurora vem vindo quando é à noite. Então, você tem Estava pensando, esse inclusive, processo. na sequência de bandeiras, a integração entre elas também, que você multiplica a bandeira, né? A bandeira deixa de ser Exatamente, signo gráfico isolado, assim, né? Exatamente. Apesar de eu usar as mesmas cores e tudo, eu acho que nesse sentido, inclusive mostrando que até, inclusive, a bandeira como objeto simbólico, né, e de poder do Estado é algo transitório também. Eu acho que por isso que eu quis manter as cores originais e tudo para, de alguma maneira, propor essa transitoriedade dos signos, dos significados, dos sentidos, e que os sentidos são construídos ao longo do tempo também. É legal você falar isso. Eu estava com os monumentos da Real Grandeza na cabeça também, que você tinha comentado. E isso que você falou da bandeira me fez lembrar da ideia de monumento também, né? Esses monumentos que trazem um significado muito forte, mas que já não fazem sentido atualmente. Teve a ação do Chico Fernandes aí a semana passada no monumento na General Osório, chegou a ver, da vacina, essa reapropriação, enfim, vários outros exemplos poderiam ser dados aqui, né? Enfim, e o que me chama sempre a atenção nos seus monumentos da Real Grandeza é essa sutileza, esses monumentos que são monumentos efêmeros, monumentos da cotidianidade transitória da cidade e tudo mais. E uma coisa que eu estava pensando já também em relação ao seu trabalho, também esses monumentos, essas suas situações que você registra, prescindem um pouco da presença das pessoas, muitos deles, né? Tem o livro dos grafites também, que você compõe uma poesia com os grafites, então não tem pessoa também. Os próprios monumentos, muitas vezes eles podem ter sido feitos por pessoas, arranjos de moradores de rua ou de obras e tudo mais, mas prescindem um pouco das pessoas. E já é uma cidade, de certo modo, vazia na sua representação. Não sei se você concorda comigo em muitas delas, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade dinâmica, porque está ali, subjaz essa dinamicidade, seja da obra, seja do morador, seja dos pedestres. Então, não sei se você consegue falar um pouco dessa relação em relação à cidade vazia da pandemia, assim, se você acha que faz sentido. Não, super, super. Eu acho que a cidade, né, era uma antes desse processo todo pandêmico e acabou se transformando também. Ao longo, você deixa de ver hoje em dia, né, muitas pessoas... Hoje em dia mesmo, a gente está entrando numa outra fase, acredito que vá voltar ao que a gente já viu há um tempo atrás, mas eu não deixei de caminhar também, eu saía, botava minha máscara, dava minhas caminhadas deambulatórias, assim, divagatórias, sem parar em lugar nenhum, sem ter contato com ninguém.
e voltava para casa. Mas a paisagem, sem dúvidas, da cidade muda, né? Você passa a ver muito pessoal de entrega, de comida. Há um fluxo outro, né? De uma mão de obra que você vê que é indispensável, né? Para que outras pessoas possam ficar em casa. Então, você passa a ter muito, né, esse movimento de precarizar, visivelmente, né, esse movimento de precarização do trabalho ali, de exposto, né? Pessoas que realmente têm que colocar ali o pão na mesa, fazer a roda girar de alguma maneira. Situações, muitas vezes, que eu encontrava antes, não encontro mais, né? Situações que eu digo de um acúmulo de muitas pessoas, de muito trânsito, muito fluxo. Então, a cidade parece que acontece num tempo mais lento, né? Você vê mais pássaros andando no chão, por exemplo, uma coisa que você, né, pode observar com facilidade, assim, né? Principalmente podia observar naquele momento. Plantas crescendo em lugares talvez inesperados ou inóspitos, muitas vezes, simplesmente porque foram deixadas em paz. Sim. Então, de fato, muda, assim. Mas em relação à minha percepção da cidade anterior, mas, né, quando se fala de uma cidade vazia e tal, muitas vezes, é engraçado, assim, eu vejo a maioria das, não sei se todas, né, mas eu sempre sou... O que me chama sempre a atenção numa situação ou no encontro mesmo desse do acaso é justamente a intervenção humana, né? Então, para mim, assim, não necessariamente eu preciso ver uma pessoa para ver ela lá, sabe, ao mesmo tempo. Então, sim, eu acabo sugerindo, eu acho que a sugestão da presença é algo que acaba se fazendo presente. Não são fotos cataclísmicas, né, digamos assim, de grandes, né, de escombros e tudo, mas são ruínas ali daquela presença. Eu vejo, sobretudo, assim, é claro que tudo é efêmero, né, assim, de uma maneira, principalmente sobre o ponto de vista humano, né? Eu estava lendo até uma declaração do Amílcar de Castro falando, né, das esculturas dele minhas esculturas são efêmeras também, daqui a 1000 anos você não vai ver mais nada, sacou? Ela já vai ter oxidado, vai ter se perdido, enfim. A gente, então, tem essa questão, né, do ponto de vista... É claro que a gente analisa essas coisas do ponto de vista humano, mas aumentando a escala e tendo uma consciência da nossa pequenez, né, frente né, aos ciclos da natureza, que são muito maiores do que o nosso. Então, eu acabo... sei, são monumentos ali, porque o monumento tem toda essa conotação ligada à homenagem, né? Essa coisa, né, de poder simbólico e tudo. Então, quando eu trago essa ideia de monumento para situações prosaicas e cotidianas, é uma tentativa não só de inverter, mas de fixar ali, né, poeticamente, aquilo por um tempo além da existência daquele objeto, daquele encontro. Porque a fotografia vai se esvair também, né? Os arquivos, o que serão dos arquivos digitais? Talvez os arquivos se percam. Né? Isso é uma ideia que eu tenho flertado. Né? E sim, não essas escalas temporais, né? Realmente, do ponto de vista da Terra, do ponto de vista geológico, a própria humanidade é um sopro, assim, né? São os últimos 2 segundos do calendário solar, né? Do último ano. E mesmo essa pandemia, assim, que a gente vive tão intensamente nesse momento, se tudo der certo, daqui a alguns anos a gente vai lembrar como algo distante também, contar para os netos e tudo mais.